Muito boa tarde, tá começando aqui o Entre Família. Que prazer ter você aqui comigo. Hoje eu vou falar pouco, hein? Quero te ouvir. Eu tô aqui para ser o seu ouvinte com empatia. Boa tarde. Boa tarde, Carol. A gente tá aqui para ser o seu porto seguro. É Pode ser isso também, pode né? ser. Ô, Chapo, você tava falando ali nos bastidores, Sim. né? Que a Nina fez 5 anos. Exatamente. E tá, O negócio vai tá complicando, feio. vai apertando É ali. uma adolescência, cara, já o negócio. Eu não sei. Foi assim com a Esther? Olha, eu tô aqui pra te ouvir, porque, olha, com certeza, Esther... Bob, não passei por nada disso na minha... Com certeza! Cara, Imagina, demais. é uma Parece loucura. que mudou uma chave. Muda. E a Esther agora, ela fala assim, não, quando eu tinha 4 anos, tá? Uma semana depois de ter feito 5. A Nina foi um dia depois. Mas quando eu tinha 4 anos, assim, foi o dia seguinte, né? Essa nossa conversa aqui pode acontecer no cotidiano aí da sua Exatamente. casa, né? Pode ser que você tenha alguém para abrir o coração, para falar de coisas importantes, ou pode ser que você seja aquela pessoa que procuram para falar, porque tem sempre alguém, né? Sempre tem. É. Exatamente, é isso que a gente gostaria até de perguntar, já deixando a pergunta para vocês participarem com a gente. Você é daquela pessoa que gosta de ouvir ou gosta de falar sobre os seus problemas, né? Tem gente, cada um tem um temperamento diferente. A gente estava falando sobre isso até no camarim. Verdade, de temperamento. verdade. Cada um tem um jeito diferente, né? De se portar diante dessas situações, cara. Agora a psicóloga falou aqui no intervalo que hoje é dia de... hoje é dia de terapia, fica Eita, tranquilo. rapaz, vai pegar nós aí, viu? Hoje é o dia. E ela estava dizendo o seguinte, nem sempre uma pessoa que tem dificuldade para falar, porque eu pensei, olha, alguém que tem a dificuldade de falar, quem sabe é um bom ouvinte. Exato. Ela disse, não, porque quem não sabe a importância de falar, não consegue parar para ouvir. Poxa, olha interessante. só o puxão de orelha aqui. Pode ser que você não fale e, além de tudo, não consiga ouvir. Porque a gente tem esse conceito de que, de repente, assim, não, eu não gosto de ouvir, mas eu gosto de falar. Isso. Ou eu não gosto de falar, mas eu gosto de ouvir. Não necessariamente é assim, não é? Pode ser que você esteja aí numa condição de nunca ser uma rede de apoio para outra pessoa. Mas hoje nós vamos mudar essa página Com aí. certeza. O que é isso? Agora tem gente que fala assim, não, eu ouço. Inclusive, quando a pessoa vem me falando, eu já jogo Lé Conselho, tá? Porque eu sou a conselheira do meu grupo, da minha família. Eu falo mesmo, larga ele. Faz esse negócio acontecer. Porque tem gente que assim, ouve, mas pra falar, né? Ouve que é pra poder... Não, gente, tem que ouvir sem dar opinião. Calma, tem que segurar, hein? Dá uma segurada, como dizem por aí, né? Dá uma segurada. Agora é o seguinte, eu quero segurar você aí. Daqui a pouquinho nós vamos pro intervalo. Esse intervalo é tão rápido, mas tão rápido, que você pegar o controle na mão e falar assim, não, acho que eu vou ali... Não, depois você volta aqui, não estamos aqui pra te ouvir. Ouve bem o que nós estamos falando aqui, hein? É rápido o intervalo e a gente volta já. De volta já aqui no seu programa Entre Família. Carol, chegar um pouquinho pra frente. Deixa eu ver. Que é pra dar um 3D. Agora deu certo. Olha, você viu que eu tá fiquei muito menor? desigual essa altura aí, Carol. Eu fiquei menor, o bacaninha é você dar esse espacinho Pois pra é, frente não, aí. esse salto dessa altura... Ficou Bom, legal, aqui não. aqui A dá produção legal. falou que você Não, tá pera um pouquinho. largo, você deu uma Tá lá, enlarguecida. monstrão, E não é só monstrão TV, de não. Jesus. Você tá achando que é só TV? Não, viu? Que o menininho tá malhando, Não, tá? não, Aqui, esse ó. Ele tá que não fecha o braço, vago pra cima. Mas ó, com salto não dá, cara. Eu já falei, não vem com salto no dia que eu venho aqui. Porque o Cris, ele disse que ele é maior que você. Que ele tem 1,90, mas não tem. Não tem? Não tem. É conversinha. É conversa. Daí eu tenho que ficar um pouquinho mais pra frente, ó. Dá um Ó, 3D, o nível da ficou TV, bom. tá vendo? Aqui, ó. A mão um Daí dá pouquinho pra ver que certinho. ela quase que arranca Aí, a cabeça agora fora. sim, agora pode falar aí, cara. Pronto, você tá ouvindo a gente, mas agora a gente quer te ouvir, viu? Vou passar um número pra você interagir conosco. E eu vou repetir a pergunta que o Chapa fez logo no início do programa. É o seguinte, você é daqueles que prefere ouvir... Nossa, é incrível, todas as minhas amigas chegam pra mim, ai, preciso contar um negócio pra você, ai, preciso falar. Conhecida como a psicóloga do rolê, entendeu? Ou você é daquelas que fala, não, eu preciso falar. Nossa, se eu não sentar, não falar, não abrir meu coração, não tá bom. A diretora nossa aqui fala, hein? Tem que falar. A diretora fala. Ela é paga pra falar e até quando não tá pagando, ela fala também. E agora você vai falar, viu? Aqui com a gente. Vai mandar no WhatsApp, 0 operadora 12 98315 0249 pra falar aqui com a gente. A diretora já deu um puxão de orelha aqui, ó. Já deu. Tá falando aí. Vamos sentar lá. Vamos lá. Que agora sentado dele fica mais então, igual a eu gente vou falar uma aqui. coisa pra você. Você vai sentar aqui, que você é visita, eu vou sentar aqui, você, ó. Sentar nessa. É isso, pronto. Vamos mudar aqui. É que eu prefiro um pouco mais esse ângulo meu dali. Que pegava Não, mas é que me disseram que agora com a sua força, que é pra mostrar mais o braço, você tem que ficar meio de lateral. Valoriza. Foi. Pega aí, Gu, pega um pouquinho desse lado. Aí, isso aí. Olha que deu uma inchada, picou a abelha, eu, hein? Vai lá.
É narcisismo o programa hoje, né? Narcisismo. É que eu fui trocar uma lâmpada lá em casa, ela tava... Vai lá, cara, vai lá, cara. É por isso que nós trouxemos ela, psicóloga, para tratar os apresentadores primeiro aqui. Olha eu aqui de novo! Maia Ferreira, Tem psicóloga solução? cognitiva. Tem solução pra gente? Eu sei que com Cris é um pouco mais difícil. Acho que você já veio aqui com Muito Cris, né? mais. Muitas vezes com o Cris. Mas eu não sei se tem uma solução pra essa equipe. Esse time Ah, aqui, não sei, porque eu amo tanto a Carol que fica até difícil assim, eu falar mal dela. Ah lá, tá vendo aqui? Hashtag recíproco. Pronto, fechou. Agora, é o seguinte, nós estamos aqui falando sobre a importância de ouvir, de falar, e aqui logo nos bastidores, no início, já jogou uma frase que me impactou. Nem todo mundo que tem a dificuldade para falar seria um bom ouvinte. Sim, Então, sim. pode ser que nós tenhamos aí uma pessoa que ela não consegue nem abrir o coração e nem receber o outro, né? A fala O do outro. escutar, ele é muito específico, né, Carol? Porque uma coisa é uma escuta na qual eu tento entender o seu ponto de vista, eu me importo, eu pratico uma empatia. E outra coisa é simplesmente eu escutar, mas eu não dar importância para aquilo que você está dizendo. Então, para que eu dê a importância para o que o outro fala, eu preciso entender a importância do falar. Muitas vezes, uma pessoa que ela é mais fechada, mais reservada, ela já traz isso do cotidiano dela, da infância. Então, o que acaba acontecendo? Ele nunca teve espaço e ele aprendeu a resolver os próprios problemas sozinhos, né? E aí, quando alguém vai falar, não entende qual é a importância daquela fala. Por que ele está falando? Por que não resolve essa situação, né? Ou já quer vir com uma opinião pronta, Sim. fechada também? É igual aquelas pessoas que elas falam, bom, minha terapia é o futebol, minha terapia é a academia, não, sua terapia é falar. Não existe nada que seja terapêutico num sentido, né, emocional, que não seja a questão do falar, né? Mas as pessoas, elas convertem isso numa liberação de energia que seria um esporte, que seria algum outro tipo de atividade. Inclusive eu não estou pedalando mais esse ano, né? Mas eu pedalava bastante e tinha, né, essa frase, né? Eu faço terapia no asfalto, né? A gente tem essa ideia de que você praticar uma atividade, liberar endorfina, isso ajuda. Eu creio que ajuda em alguma coisa, Ajuda, claro. você trouxe aí, doutora, uma questão muito importante que é de falar, de se expressar. A gente vive numa sociedade, aqui no Brasil principalmente, a gente tem uma sociedade machista, né? A gente não pode negar esse fato. Está mudando, mas a nossa sociedade é machista. E a gente tem essa carga hereditária que a gente aprendeu com os pais, com os avós, com os bisavós, de que, principalmente o homem, ele não pode falar, você não pode se expressar, isso é fraqueza, você compartilhar os seus problemas, porque, teoricamente, a gente deveria ser capaz de conseguir resolver os nossos problemas, né? Mas qual que é a importância? Você colocou aí que a gente tem que falar, né? Só um esporte não vai resolver. Mas qual que é a importância? O que isso muda na cabeça da gente, nos nossos problemas, quando a gente fala, quando a gente verbaliza? A fala, ela coopera para uma ressignificação, né? Então, a partir do momento que eu tenho ali a liberação da endorfina de um esporte e tudo mais, aquilo vai me dar uma sensação de prazer. Então, acaba sendo mais um comportamento de fuga do problema do que de resolução do problema. Interessante. Agora, a partir do momento em que eu falo, né? Não estou falando nem falar com um psicólogo, mas eu falo, por exemplo, com a Carol, que a gente está conversando. Ela pode me dar um outro ponto de vista, ou mesmo na hora em que eu estou formulando as minhas ideias, para eu conseguir transferir isso para ela, eu consigo pensar a respeito de outras possibilidades, né? Então, a fala, ela é terapêutica porque ela é capaz de ressignificar o problema, né? Qualquer outra atividade, ela não ressignifica, ela somente é um método de fuga.
Uma forma de você aliviar a tensão, outros Exatamente. aspectos. Mas para você elaborar o seu problema, Exato. precisa falar. Agora, por falar em falar, o nosso repórter Lucas Nascimento foi às ruas aí para entender se o pessoal tem realmente um porto seguro para falar, para desabafar. E ele está nesse local aí que não é um local Feio, né? propício. Um local feio. Não, um local que você fica pensando, eu vou falar o quê, né? Campos do Jordão, é isso mesmo? Pode rodar o VT. Fala pessoal, seguinte, hoje eu estou aqui numa cidade turística, Campos do Jordão, que fica no interior de São Paulo. O pessoal vem pra cá para turistar, conhecer, quem sabe também aproveitar um pouco do frio. Mas tem gente que às vezes sai de casa, vai para algum lugar diferente para tentar esfriar a cabeça. Às vezes tem tanto problema no dia a dia, tenta esquecer um pouquinho. Então o pessoal vem pra cá por conta disso. Mas uma coisa importante com relação a isso, será que as pessoas gostam de compartilhar, tentar aliviar um pouquinho do problema, contar para alguém, se é família, amigo? Como é que faz quando algum problema surge? Preciso vir para cá conversar com o pessoal e saber o que eles pensam sobre isso. Eu queria saber como é que você faz quando aparece algum tipo de problema. Você guarda para você, tenta resolver sozinha, ou você gosta de compartilhar, quem sabe família, algum amigo, tentar aliviar essa carga. Como é que você faz? É sempre melhor conversar sobre, né? Porque quando a gente vai guardando, uma hora estoura. Aí você desconta em quem não tem nada a ver, sempre cria mais problema ainda. Então é sempre melhor compartilhar com os amigos, com a família, com pessoas que a gente pode realmente contar, né? Na maioria das vezes eu gosto de tentar resolver comigo mesmo, entender. Eu tenho um auxiliador muito forte que é Jesus Cristo e eu recorro muito à palavra quando eu quero resolver algum tipo de problema. E as outras coisas que são compartilháveis com os amigos, minha esposa também, que me ajuda muito nisso. Com certeza a gente deve procurar um amigo, um familiar, uma pessoa de confiança, né? Pra gente se abrir, porque se a gente guardar tudo isso pra gente, acaba, né? Eu no meu caso mesmo, domingo, passei mal no meu serviço por causa disso até. Estresse, fui parar no pronto-socorro com a pressão, minha pressão estava 16/9. Então, porque você acaba ficando guardando, aí chega uma hora que você não aguenta, né? Então, mas a melhor coisa é você se abrir com alguém, se for problema, às vezes pode ser que a pessoa até possa te ajudar. Mas a melhor coisa é você ter um amigo, um parente que você possa se abrir para poder estar ajudando no momento que às vezes a pessoa está passando uma dificuldade, né? Então, nada melhor que um amigo para poder ajudar, aconselhar, né? Então, é isso. E você tem alguém que você gosta de compartilhar? É amigo, família? Quem que você contaria? Eu compartilho muito com minha mãe, tudo que eu faço, tudo que eu sinto, eu compartilho com ela, que aí ela sempre me ajuda, sempre tem uma solução na ponta da língua para me ajudar. E você costuma ter uma pessoa de confiança para poder contar? Um amigo, uma família, você tem? Sim, tenho amigos, até meus familiares, tenho meu irmão, que tanto ele como eu, quando a gente tá com problema, a gente se abre bastante. Não tanto com as minhas irmãs, mas com o irmão. Às vezes o pessoal, nossa, irmã, mas não, eu é com o irmão. Agora há pouco mesmo eu tava conversando com ele. Ele não é daqui, ele não mora aqui, mas a gente conversa bastante. Quando ele tem problema, ele se abre comigo, eu falo com ele. Eu acho bem legal isso, porque ajuda, né? Então, é uma coisa bem legal. Eu guardo pra mim. Prefere estar com o senhor, não passar para uma outra pessoa? Não passar para outra pessoa. Problemas todo mundo tem, então você não tem que ficar falando os problemas seus para os outros. Esse é o meu modo de pensar, né? Não sei se está certo ou não. E se você acha que compartilhar, contar para alguém, no caso amigos, a esposa, no caso Jesus mesmo, isso pode ajudar você a aliviar isso, às vezes a tensão, a preocupação, tudo é um meio de você ficar um pouco mais tranquilo? Creio que sim. Eu acho que ajuda bastante. É como se você tirasse uma carga dos ombros. Alivia bastante. Nossa, tira um peso das costas, né? Bem melhor. É, aquele peso lá, aquela dorzinha que tá aqui, ó, que tá pegando firme. Você fala, gente, quando é que eu carreguei o peso? Eu não lembro de ter pegado esse balde, será que eu peguei de mau jeito? É o peso da informação que você não liberou, que você não falou. Agora, nós estamos conversando aqui, assistindo, né? Vendo a diferença entre o homem e a mulher, né? Então, a mulher fala assim, não, tem que falar mesmo. Inclusive, no domingo, menino, e já foi abrindo o coração. Eu achei muito interessante, que reforçou exatamente a fala, né, que você tinha tido, que é essa questão da masculinidade. Infelizmente, essa questão da masculinidade, às vezes, ela acaba sendo tóxica mais até para o próprio homem do que para a mulher, né? Porque o homem, para ele se moldar naquele papel do homem lá de trás e que ainda muitas vezes é reproduzido hoje, ele acaba se privando principalmente de uma evolução emocional, Sim. né? Então, é muito mais comum a gente ver os homens chegando num nível de esgotamento emocional por não se abrir,
do que as mulheres. As mulheres, geralmente, por mais que elas não tenham uma terapia, elas buscam ter uma rede de apoio. E a gente, às vezes, você pode até falar, mas eu vejo mais casos de mulheres, né, indo ao consultório, ou pelo menos que eu sei, pessoas no seu ambiente de trabalho que têm uma depressão, que têm um estresse. Mas é porque talvez os homens não procuram. Olha, então você não tem uma estatística para isso. Hoje eu vejo que os homens procuram muito, tá bem equivalente. É mesmo? É que é mais camuflado. Eu acho que a mulher, ela tem uma abertura maior de falar, Compartilhar. de sobre, compartilhar. né? E o homem, mesmo que ele vai, ele não vai ficar falando que ele Exato. foi, que ele faz uma terapia. Mas hoje já tem uma busca muito maior, principalmente quando a gente pensa nos adolescentes, né? Porque hoje os adolescentes, eles têm batalhado bastante contra essa questão dessa masculinidade tóxica, Essa próxima né? geração aí Essa tem falado próxima mais. geração é uma geração que está menos Sim, conservadora nessa questão do falar. Agora tem um ponto que foi levantado ali, aí eu estava dizendo, se o pastor Batistó tivesse aqui, ele já ia comentar, Nossa, né? ele ia adorar esse programa O hoje. rapaz disse ali, olha, eu não falo não, mas eu converso com Deus, eu tenho Deus meu amigo, tal, não sei o que, nananana, né? E nós somos uma rede confessional, adventista, cristã, nós acreditamos na importância da espiritualidade, inclusive é um dos tripés do ser humano, né? Nós somos seres integrais, físico, mental e espiritual, todas essas áreas precisam estar bem fortalecidas, mas uma área não substitui a outra. Exatamente. Então, se você tem uma boa conexão espiritual, que bom, mas emocional você precisa cuidar também. Exato. E também a falta, se alguma hora esse tripé estiver meio manco emocionalmente, não significa que é falta de Deus, Sim. né? Nós já tivemos vários programas falando Exato. sobre isso. Existe, na verdade, um tabu muito grande, né, nesse meio cristão, Isso. principalmente no meio cristão. No meio secular não existe esse tabu porque eles pensam diferente, né? Sim. Mas no meio cristão existe um tabu que é quando você tem uma depressão, você tem um problema emocional, isso quer dizer que você está longe de Deus. Está distante Tá aí, distante. não Ou, está conectado. cara, você está lendo a Bíblia? Isso, Você não está está estudando orando, sua lição, você ora, está indo né? na igreja, está orando, eu acho que você não tem alguma coisa errada, porque você está distante de Deus, por isso que você está desse jeito. Mas, na verdade, é o contrário. Na verdade, a gente... quando uma pessoa tem uma depressão, um problema emocional, não quer dizer afastamento ou não de Deus. Sim. Pode ser que a pessoa está com comunhão com Deus, mas, cara, esse processo envolve não só... ele é um processo até químico também, né? Exato. Muitas vezes Exatamente. você tem que buscar ali uma orientação de um profissional, às vezes até uma medicação que vai te ajudar, porque você talvez tenha tá desregulado alguma coisa química ali, eu não né? sou um médico para dizer, mas você vai saber melhor que eu. Sim, sim. Mas não necessariamente é um problema espiritual. Eu sei, assim, olha, tem o Leandro Quadros, que é um cara muito conhecido aqui na TV, ele já compartilhou várias vezes, ele já passou por um problema de depressão e tal, e muitas pessoas falavam isso para ele. Quer coisa pior para alguém que tem um problema de depressão. Exatamente. sim. E ele, cara, ele mostrou ali, foi ler textos na Bíblia, né, para mostrar que, cara, não é a pessoa estar longe de Deus ou não. É uma questão, muitas vezes, emocional, física, psíquica, que precisa procurar um profissional que vai poder te ajudar, né? Muitas vezes a gente fica com esse tabu e não busca alguém, não busca um profissional especializado que vai ajudar a sair dessa A gente situação. não pode anular que o ser humano ele está inserido em todo um contexto que interfere no Exatamente. desenvolvimento dele o tempo todo, né? Então, desde o momento em que ele nasce até todo o desenvolvimento, né, completo, ele vai passando por diversas situações que vão agravando, às vezes, algumas questões fisiológicas, né, algumas questões neuroquímicas, tanto vão condicionando, às vezes, a pessoa a um adoecimento. Então, se eu tenho uma família desestruturada, muitas vezes não adianta eu buscar um suporte na igreja, né? Porque a igreja, ela vai me ajudar, né? O espiritual vai me ajudar, mas não vai conseguir fazer essa equivalência à cura dessa disfuncionalidade familiar, por exemplo, que eu vivi. Porque precisa de uma intervenção Exatamente. profissional, né? Eu gosto muito de uma fala do pastor, que é o seguinte, ele diz, né? Eu acredito que Deus
capacita profissionais para alguns períodos da história, né? E os psicólogos, ele tem, de fato, capacitado para um período que a gente está vivendo hoje. Agora nós vamos para o intervalo rápido. Você já mandou sua pergunta aí ou não mandou? Tá mandando suas dúvidas? Tem aqui terapia hoje, hein? Terapia aqui no Entre Família. E ainda hoje tem uma dinâmica para lá de especial para você entender como é que você vai ser mais empático. Carol, eu ouço, mas eu não aguento. Quando eu vejo, eu já estou falando minha opinião. Será que é desta forma que a gente consegue ouvir? Será que você está ouvindo ou está escutando? Tem diferença? Opa, se tem. Bora para o intervalo, é rápido e voltamos já. Estamos de volta com o Entre Família e hoje falando sobre a importância de você ouvir, saber falar e enfim, né? A gente sabe que todas essas dinâmicas passam pelos nossos sentimentos, por questões emocionais e eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso. Se você é uma pessoa que fala assim, não tem problema nenhum, eu não falo nunca, também não sou muito de ouvir, que eu também não quero saber muito da vida do outro, tal, aquela coisa, mas eu vivo bem. Mas aquela dor de cabeça não te abandona, hã? Aquela dorzinha nas costas aqui, ó, tá aqui, ó, 24 horas. Sabe o que é isso? Uma manifestação psicossomática. É quando a boca cala e o corpo começa a falar, porque de alguma forma ele vai manifestar todas as suas tensões e os seus problemas emocionais. Carol, quero saber mais sobre isso, eu não sabia. Será que tem relação? Será que tem relação com isso aí? Essa dor crônica nas costas, essa dor de cabeça que não passa nunca? Opa, pode ter uma relação emocional. E eu quero te mostrar aqui aonde você vai conseguir informações sobre esse assunto aí. É na revista Sentimentos, a ciência do existir. Essa revista foi escrita pela doutora Rosana Alves. Ela tem 3 pós-doutorados na área e ela abriu aqui o coração e toda a sua sabedoria para trazer para você informações que de outra forma você não encontraria, entendeu? Ah, tem Google? Tem informação aí na internet? Tem, mas e para saber qual é a informação que cai ali, ó, que vai de encontro com a sua necessidade? Pronto, é a revista Sentimentos, tá? E ela vai por quanto? De graça para sua casa. Pede logo, menina. Que é isso? Pega o telefone aí, ó, 0 operadora 12 21 27 31 21 para você pedir pelo telefone. Pode pedir também pelo Zap, tá aí na mão ou não? Pega desse menino esse telefone aí. Enxuga a mão, que eu sei que você tá lavando o louço. Enxuga a mão no guardanapinho. Isso, resolveu aí? Vai lá, 12 982 44 4449. 0 operadora 12 982 44 4449 para você pedir a revista Sentimentos. Uma forma de você falar sobre os seus sentimentos, entender e discutir essas questões. E quando eu digo falar, é porque no final de cada capítulo tem aqui um exercício. Tem um exercício e tem também uma questão aqui muito importante que é a sua decisão. Toda vez que você acessar um sentimento, você precisa tomar uma decisão. Vou mostrar aqui, vou pedir para a produção mostrar aqui, olha aqui no cantinho da revista, tá vendo? Ó, aqui, ó, minha decisão. Se você não toma uma decisão, uma atitude, se você não escreve, se você não consolida, você não manda uma mensagem importante para o seu cérebro. Olha, a partir daqui nós vamos começar uma jornada diferente. A partir daqui nós vamos começar um comportamento emocional diferenciado. Pronto. Você achou que era só sentar ali, né? Tomando chazinho, ler uma revistinha, ver as figurinhas? Não, isso aqui é prática. É saúde na prática para sua casa, viu? Então, você já pode pedir, vai pedir, né? Enquanto a gente continua o nosso bate-papo, vou sentar ali para conversar e eu sei que você tá abrindo o coração, falando bastante, não é bobo nem nada, o pessoal de casa tá abrindo o coração, viu, Charo? Ah, com certeza. Todo mundo abrindo o coração, todo mundo participando. E falando em participar, Carol, já quero ir aqui para o nosso telespectador, o pessoal que está na internet. Manda aí a sua pergunta, a sua participação. De repente você tem algum caso na família ou você mesmo tem alguma dúvida, então manda aqui pra gente, daqui a pouquinho a gente vai colocar na tela alguns comentários e até de repente a gente pode fazer uma enquete aqui, ver com os homens, já que eu já falei aqui dos homens. Será que os homens Será que falam? tem homem assistindo a gente hoje que vai falar alguma coisa, que quer compartilhar uma experiência? Então, vamos lá, compartilha com a gente e deixa eu queimar minha língua. Porque eu falei que porque o homem não... Diz que homem não Falei fala, que não mas fala, às vezes mas vai que aparece alguém. Vai que aparece alguém para inspirar. Já vamos ver agora? Joga na tela, vai o na primeiro tela. comentário. Vamos ver se tem algum comentário aí. O comentário é da Lúcia. Ela diz o seguinte, ó, já não é um homem, então eu já tô meio que acertando aí, Carol. Eu não gosto de ouvir nem de falar. Pô, parece eu, essa Lúcia. Quer conversar? Procure um psicólogo. Olha. Exatamente, tem que procurar um psicólogo, mas às vezes a gente tem que também ajudar, né? Já tenho os meus problemas, não vou ouvir ninguém. Geralmente tem muita
tem muita gente que pensa assim, né? Que, cara, eu já tenho tanto problema, eu já vou ouvir o problema do outro, eu não Eu já aguento. imaginei o tom da Lúcia falando isso. Não, eu já imaginei. Como que seria, Carol? Eu já Vai, ima- interpretação. Eu já tenho meus problemas, hein? Você tá achando que tá bagunçado, mas tem gerência nesse lugar. Que é isso? Vai falar com outra pessoa. Daqui a pouco vem essa fofoca na minha casa. Eu não tô aqui. Vai procurar um psicólogo. É desse jeito. Tá aí, Oscar pra Carol hoje. Eu estava conversando com a Carol aqui nos bastidores, né, sobre que existem 3 tipos de comunicação, que é a comunicação agressiva, passiva e assertiva, né? E a Lúcia, ela se encaixa muito bem no tipo de comunicação agressiva, né, Carol? Que é esse eu valorizar os meus sentimentos, eu valorizar aquilo que eu acredito acima do outro. E esse é um tipo de comunicação que é muito complicado, né? Porque é o tipo de pessoa que fala sem pensar, doa quem doer, e que também não aceita escutar porque não se interessa e não consegue trazer o outro enquanto prioridade nem por um minutinho, né? E esse é o tipo de pessoa que não é empática, né? A empatia é exatamente por alguns momentos eu conseguir me colocar no lugar do outro. E a gente, inclusive, vai ter daqui a pouquinho o nosso quadro aqui, a nossa dinâmica, que vai falar sobre empatia. Como Mas ser. eu vou tentar fazer o papel de advogado da Lúcia aqui. Isso. Vamos analisar, vamos tentar imaginar que a Lúcia, cara, já tem muitos problemas, já passou por muita coisa difícil na vida, já tentou conversar com pessoas e não teve um retorno, ninguém para ajudar. E hoje ela já se tornou uma pessoa um pouco mais fechada para essas questões emocionais. Como que ela poderia, vamos colocar assim bem praticamente, Mayara, como que uma pessoa como a Lúcia, que já passou por tantos problemas e hoje já tem essa dificuldade de até escutar alguém, os problemas dos outros, porque já tem muita coisa para ela tentar resolver da vida dela, quanto mais tentar ajudar alguém, ela não consegue nem se ajudar talvez. Como que ela pode passar por esse processo, conseguir enxergar mais empaticamente os problemas do outro? E qual o benefício, né? E qual o benefício disso, exatamente? Se posicionar com empatia. Se ela está com uma bagagem tão pesada, né, hipoteticamente, ela precisa de um auxílio, né? Pode ser um auxílio profissional, para que ela consiga ressignificar essa história dela, né? E para que ela consiga ser um pouco mais acolhedora com as pessoas ao redor, né? Hoje, principalmente nesse momento de pandemia ou quase pós-pandemia, né? A gente vê o quanto as pessoas elas estão carentes de contato humano, né? A gente tem essa necessidade de contato humano. Então, uma pessoa que não sabe ouvir, uma pessoa que não sabe falar, é uma pessoa que ela está indo contra a natureza do próprio ser humano. Porque o ser humano, ele é naturalmente social, né? Então, a partir do momento em que a gente está indo contra a nossa própria natureza, é porque tem algum problema em nós. E tem um ponto importante dessas relações, que quando você fala e ouve, essa troca traz uma liberação química no organismo, sabe? Aqueles hormônios do bem, né? Do sentimento do bem, né? Aquela química positiva que traz sentimento de saciedade, felicidade, preenchimento, né? Então, o seu corpo, ele tá mandando uma resposta para você. Olha, que bom que você tá agindo assim, porque é desta forma que eu me alimento positivamente. Exatamente. Ou seja, acontece alguma coisa aqui no cérebro da pessoa que se doa e ouve o outro de forma Carol, empática. inclusive, isso é interessante que você falou, porque eu não lembro com quem eu estava conversando, acho que era o pastor Gilmar, inclusive. Ele gosta muito de fazer missão. Ele vai todo ano lá para a África, esse ano acho que ele vai para o Chad, né, final do ano, e vai lá ajudar as pessoas, ajudar a comunidade, né? E tem uma coisa que acontece com quem pratica a missão, que é justamente isso, que é quando você vai ajudar o outro, o maior beneficiado acaba sendo a própria pessoa que causa, né? Que causa não, mas que vai levar uma ajuda para alguém, né? O que seria isso, Mayara? O que acontece no nosso organismo que gera esse tipo de benefício para a própria pessoa que está ajudando alguém? A gente precisa do contato humano, né? Tanto que houveram algumas pesquisas agora durante a pandemia que mostraram que a taxa de depressão, ela subiu absurdamente
porque caiu muito o falar Contato, né? olhando olho no olho, né? E, inclusive, nessas pesquisas diziam que o contato, por exemplo, de uma terapia online, de uma aula online, de videochamada, Não é igual, né? não estimula as mesmas áreas cerebrais e não causa a mesma sensação de prazer do que um contato olho no olho, né? Então, não consegue aplacar essa nossa necessidade social, Sim. né? Então, somos seres que somos programados, né? Neurologicamente, né? Fisiologicamente, para, de uma forma inata, a gente ajudar o outro e a gente estar em contato com o outro. Porque o ser humano sozinho, ele não consegue sobreviver, né? Então, instintivamente, a gente tende a andar em bandos, a andar em grupos. Incrível isso, né? Você imaginar que o seu corpo é formado para ter relações, Sim. para ter relações sociais, né? Sim. A todo momento você Se precisa conectar com o para se outro, né? conectar com a pessoa, olhar no olho do outro, né? Receber aquilo, desenvolver a empatia, Sim. ações de benefício em relação O nosso ao corpo, outro. ele é muito perfeito, né? A gente pensa nisso, por exemplo, do bebê. O bebê, ele tem reações automáticas desde o início, né? De bebezinho ali, Desenvolvimento, né? Para quê? Para que ele crie no outro um carinho, uma simpatia, porque ele precisa sobreviver, então ele precisa do outro, né? Então é automático. E a gente tem isso, a gente não consegue ficar sozinho, né? Então, é Lúcia, né, que era do... A Lúcia, isso. A Lúcia, se ela se fecha assim para o mundo, ela vai acabar adoecendo, porque além dela estar com essa bagagem, ainda por cima, ela está indo contra algo que é inato no organismo dela, que é essa questão da socialização. É engraçado, você falou do bebê, né? O bebê é muito contato visual com a mãe, né? Eu lembro lá em casa da minha filha, tipo, desde criancinha, aquele Até a contato. proximidade do com peito, o pai não tem com a mãe. nada disso, mas com Não a mãe tem. olha no olho, assim, parece que está se comunicando com os olhos. Sua Porque filha a única... já pede dinheiro? Porque a minha filha, pedindo dinheiro, ela olha no olho de Carol, qualquer pessoa. Todo dia. Daí, uma vez eu escutei, não sei se é verdade, mas quando você olha se você olhar no olho da pessoa todos os dias, durante um determinado momento, acho que sei quantos minutos lá, você vai se apaixona pela pessoa, né? Você ou tem mais empatia, ou vai gostar mais dessa pessoa, vai gerar mais Tem afinidade. liberação de dopamina. Exatamente. Daí, às vezes eu chego para minha filha Nina, né? Olha pro pai aqui, fica 5 minutos olhando ali. Não dá 5 segundos, ela olha e já desvia o olhar. Ele não aguenta, mas realmente essa questão, né, do olhar é muito importante. Tem mais participações aqui, produção, do pessoal da internet? Se tiver, pode jogar na tela aqui mais uma. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguém. Se não, você separa. Tem aqui, ó. A Nazaré. Quer ler, Carol? Mulher, tá chegando aí a mulherada. A enquete do Chapa que tá dando certo aqui. Só mulher. É verdade que as palavras não ditas causam dores? Estou sofrendo Muito com dores bom, hein? nos ombros. Achava que era mau jeito. Interessante isso aí, né? Exatamente. Será que eu peguei de Tem mau link jeito? mesmo, Sim, doutora? a gente tem um processo que se chama somatização, né? Que são as doenças psicossomáticas que a Carol falou quando ela estava apresentando a revista, né? E são doenças, né, que são... A gente sente elas fisicamente, porém elas têm uma origem emocional, porque tudo aquilo que a gente não coloca para fora de alguma forma, né, a gente vai internalizando e aquilo precisa sair de algum jeito, né? Se não sai através da fala, ela vai sair através do sintoma. Para algumas pessoas existe essa predisposição somática, né? Aonde se tem diversos tipos de doenças que podem ter origem. Tem gente que tem... Sim. E para outras pessoas, né, pode ter reações mais violentas, pode ter reações atípicas. Tem pessoas que acabam tendo comportamentos compulsivos, compra, bebida, comida, né? Então, de alguma forma, o meu corpo, ele vai
liberar essa energia que eu tô introjetando dentro dele. Né? Tem Ele uma vai prima responder. que ela sofre muito de enxaqueca e a vida toda ela foi tratando, mas toma remédio, aí já não funciona mais aquele remédio, faz massagem, vai no quiro, Pô, tá vai descrevendo no eu aí, neuro. Você tem, Nossa, verdade, enxaqueca. você tem, né? Nossa. Você tem, e vai no neuro, ela foi no neuro, porque ela falou, não, tá seríssimo, alguma coisa está acontecendo, e fez toda a tomografia e tal, do corpo, acompanhamento. E aí o último médico falou assim, cara, vamos começar uma psicoterapia? Bora começar? Vamos começar isso aí. Não, mas o que tem a ver? Não, vamos começar isso aí. E aí os medicamentos começaram a fazer efeito. E aí começou a desmamar o medicamento, começou a passar aquilo outro, mas na prática isso não aparece. Ela não foi na tomografia, não apareceu, nos outros suportes não apareceu, nada aconteceu. Bora pra psiquiatria. Começou a ir pra psicoterapia, acabou. Já manda o contato aí, Maia. Vamos começar. Mas papai, é interessante mas porque eu tenho muita enxaqueca, eu tenho fases, né? Daí eu tô na fase boa agora sem muita enxaqueca. Então, quando chega na época da enxaqueca é terrível. Mas eu acabei pesquisando bastante sobre isso e tal, e realmente tem muita ligação de problemas emocionais com enxaqueca. Inclusive, tem alguns remédios de enxaqueca que a base deles são remédios para tratamento de depressão. É mesmo? Exatamente. Sim. Muitos deles, assim... São anticonvulsivos e antidepressivos. A maioria deles. A maioria deles. O que é específico, eu não estou falando dos remédios genéricos da farmácia que você vai e compra. Mas remédios específicos. Exatamente. Indicados, né? Indicados, são... indica, todos eles têm base psíquica, né? Sim, sim. Exatamente para que você não consiga entrar no nível de estresse. Exato. Né? Então, se entra com a medicação antidepressiva, exatamente para que você não entre no pico de estresse e você não entre na somatização. Então, na realidade, você, mais uma vez, você está fugindo. Exato. Né? O único problema é que parece que o organismo ele vai se acostumando com tudo, né? Sim, Pode sim. ser o remédio mais forte da face da... Pronto, daqui a pouco já não funciona mais, daqui a pouco virou balinha de criança. Sim, então a gente precisa resolver na raiz dos problemas. Agora é o seguinte, você que está com dificuldade de abrir o coração para falar, receber com mais empatia as escutas que te procuram, vamos aprender agora lá? Bora lá, Maera? Bora Nós vamos lá. ali para a outra parte aqui do nosso programa, porque esse é o momento da nossa dinâmica e você está aqui com a gente com um quadro realizado para que você aprenda a se tornar uma pessoa mais empática. Vamos abrir o coração aqui. Carol, mas eu escuto. Ai, menina, fica escutando, o povo vai falando, inclusive se me mandar um áudio, dá uma aceleradinha que é para ouvir tudo mais rápido. Vai com calma. Você está ouvindo ou você está escutando? Fala igual a minha mãe. Você está me ouvindo, mas não está me escutando, menina. Tô aqui falando para fazer um negócio aí. Pronto. Hoje você vai sair daqui uma pessoa quase uma psicóloga. Só que não é bem assim, não. Coloque-se no lugar do outro. Essa é a base da empatia. A base. Não adianta, né, eu pensar a realidade da Carol pensando na minha vida, né? Então, eu preciso entender a sua realidade, eu preciso entender aquilo que você vive para eu conseguir me colocar no seu lugar. Tanto que dentro da terapia, o que a gente faz? Primeiro a gente tem as sessões onde a gente compreende a realidade do outro, né? Para depois a gente começar a intervir, porque senão seria uma intervenção muito genérica, né? Viraria livro de autoajuda, entre aspas, né? Porque o que acontece? Não adianta eu pensar a sua vida de acordo com a minha. Né? Então, quando... fala e na hora você já... Não, mas você veja bem comigo, quase igual aí, semelhante ao que você está vivendo aí. Sim. E não, quando não, Sim. Né? Então, se eu quero escutar um problema seu, primeiro eu preciso entender o contexto no qual ele está acontecendo e tentar não te colocar na minha vida. Entender a sua vida primeiro. E é muito fácil a gente projetar, né? A pessoa fala, Sim. coloca uma fala ali e fala, não, é isso mesmo. É isso mesmo. Pois, se eu fosse você, sabe o que você faria com ele? E aí já começa, porque você já abraçou para sua própria realidade. Sim, porque não se faz fosse parte eu separava. Mas peraí, qual que é a minha realidade de vida, a realidade de vida do outro? Pois é. Né? É muito subjetivo os problemas. E por falar em opinião, olha aqui, olha a situação aqui, ó. Evite dar conselhos, porque se conselho fosse bom,
a gente não dava, A né? gente vendia. A gente vendia, comercializava conselhos. Né? A ideia é a gente colocar o outro para refletir. Então, ao invés de eu trazer uma solução para você, eu tento mostrar outras opções de você ver aquele problema. Então, legal, eu estou com um problema com meu marido. Vamos tentar pensar essas atitudes do meu marido de uma outra forma? Tentar pensar de que forma a gente poderia melhorar? Né? Então, eu tô sentindo falta de ter uma vida social com esse meu marido. Mas você já conversou com ele sobre isso? Né? Você já colocou para ele o quanto isso é importante para você? É muito fala da sua terapeuta, por isso que eu adoro conversar com quem faz terapia. Adoro, porque a pessoa tem essa sacada de fazer uma pergunta específica para você. Não, mas peraí, como é que você tá se sentindo sobre isso? Como é que é a sua visão Porque sobre? é diferente de eu chegar para você e falar assim, olha, lá na minha experiência, eu comecei a sair, eu fui viajar, eu separei, eu coloquei um silicone, eu fiz qualquer coisa, né? Preenchi esse momento. Porque, peraí, foi a minha forma de resolução de problema, mas você tem que achar a sua forma de resolver o problema, né? Então, E nós não estamos falando do certo, do errado, né? Porque se eu der um conselho, eu estou colocando você na minha vida. Né? Então, aqui eu estou te colocando para pensar, estou te colocando para ressignificar. E também se apropriar um pouquinho da responsabilidade que você tem em cima do problema. Isso é muito... Porque nunca um problema é só do outro, né? Muitas vezes o problema eu também estou inserido e eu preciso perceber a minha participação no problema. Melhor pessoa para você fazer essa transferência, essa comunicação empática, quem tem esse pensamento aí. Agora, toda vez que você fala para sua amiga, ela te dá um conselho pronto, ela vem com uma caixinha, ela joga Marmitex no seu colo, tá na hora de você pensar aí. Fala, opa, acho que eu vou pedir comida em outro lugar. É isso. Mais a situação aí. Ouça com interesse. Tá lá ouvindo e vem aqui, ó. Pode falar. Eu pensei exatamente a mesma coisa, Carol. Tô falando, já vem um ranço. Falar, não vou falar mais. Pronto. Sim. Então, eu realmente ter interesse, eu entender o porquê que o outro está trazendo isso para mim, né? Por mais que não seja relevante para mim, por mais que muitas vezes eu não consiga entender o porquê para o outro dói se para mim não doeria, eu entender que é o sentimento do outro, para ele tem importância, para ele tem relevância e eu preciso entender dessa forma também, né? Então, por mais que para mim às vezes seja uma bobeira que eu resolveria, eu não sei como que está o estado emocional do outro. Esse é o ponto, né? Porque as pessoas são únicas, porque cada um tem sua bagagem emocional. E eu aprendi isso há pouquíssimo tempo, alguns anos pra cá, eu aprendi a olhar pro outro com mais empatia. Porque às vezes você olhava assim e falava, menina, você nem sabe, imagina, tô com 2 filhas aqui, fala, o que é? Não, tá reclamando que cortou sua franja errado. Por favor, né? A pessoa já começou com aquela Mas o que pressão, significa aquela franja? O cabelo, a franja pro outro, gente. Né? O que é Qual isso? é o estado da autoestima? E pensar sempre que, poxa, se eu escolhi desabafar com você, Carol, olha o local que você ocupa na minha vida. Então, é muito bacana que a gente se perceba importante somente pelo outro estar ali escolhendo a gente para desabafar, para conversar, né? Que o que é o significado disso? É confiança. E como isso é difícil nos dias de hoje. Então, a gente tem que dar valor para essa confiança que o outro coloca em cima de nós. Valorizar, né? Porque Valorizar. se veio, quer dizer que você tem importância para a vida do outro. E por isso também, junto com a importância, você tem responsabilidade na forma como você vai escutar. E por isso tem que ser feito com muita atenção. Último ponto aqui para que você se torne uma pessoa mais empática é respeitar a opinião, porque senão fica uma briga de faca, né? Aquela coisa. Não, você fala, não, mas eu não concordo, mas eu tô aqui para... Não Falar fui eu que do trouxe. meu problema. Você não concorda com o quê? Como é que é isso aqui? Então, eu posso... de novo, eu convencer. posso colocar o outro para pensar. Eu posso sugerir outras formas de pensar o problema, mas se o outro não conseguir se apropriar disso, talvez ele não esteja no momento de resolução, talvez ele esteja só no momento de desabafo, né? Tem pessoas que ficam na terapia por anos
e tratando o mesmo problema, porque ainda o emocional não está alicerçado para que ela tenha uma mudança de perspectiva. Naquele momento, ela só precisa colocar para fora. A gente não sabe o quanto está enraizado um problema, o quanto está enraizado uma crença. Então, às vezes, a gente não pode querer que na primeira conversa o outro já tenha esse estalo e mude totalmente de opinião. É isso, é isso. Com empatia, com amor, com carinho. É com esse carinho aqui, falando pra você que o Entre Família acolhe as suas necessidades. É que nós vamos pro intervalo. E na volta, você que tá conectado aí, já mandou ou não mandou? Rê Maria! Escreveu ainda não por quê, menina? Manda logo. 983150249 para você interagir aqui com a gente. Nós vamos pro intervalo e na volta você vai sentar aqui, conversar, bater papo de mulher aqui. É rápido o intervalo. A gente já volta. Estamos de volta aqui com Entre Família. E se é Entre Família, a gente abre o coração para falar de qualquer assunto. Carol, na minha casa não é assim não, viu? Não, aqui a gente não conversa, não. O máximo que a gente fala é o boleto que atrasou, que não conseguiu pagar. É se eu comprar uma pecinha de roupa meio que escondido aqui, aí já vem pra brigar, entendeu? Ou quando eu vou tirar a satisfação que eu vi um bilhetinho, um negócio, um pacotinho, alguma coisa no bolso do trabalho dele. É o máximo do diálogo que nós temos aqui. Menina, o que você acha? Você acha que vai funcionar essa estratégia? Se é que é uma estratégia, você já está empurrando com a barriga a comunicação da família, que é a base para tudo. Que o que vai acontecer com essa família? Investe na sua família. Eu vou te dar um investimento aqui, que você não vai colocar a mão no bolso pra nada. Olha aqui, a revista Entre Família, 15 temas especiais para falar de muitos assuntos relacionados à família aí. O que está acontecendo? Seu filho come demais? Come e joga comida tudo pro chão. Ou demora para comer. Você fala e fica lá embaçando, jogando a comida de um lado pro outro, rebolando aquele queixo dele pra cima e pra baixo, aquele negócio. Chega a dar vontade, você fala, menino, resolve logo esse negócio que eu não tô conseguindo. Você quer uma educação assim, ó, 100%? Você queria ser a super nani nessa hora? Fala assim, ó, eu estralo o dedo, a criança tá lá, comendo rapidinho, sentada, lavando sua própria louça e ela só tem 8 meses. Você sonhou, acordou, mas não é sonho não, porque aqui, nessa revista, tem um tema que se chama Super Nani. É, educação Super Nani, que vai educar seus filhos, vai te ajudar aí nessa parceria, porque nós somos uma rede de apoio pra você, viu? E rede de apoio é assim, rede de apoio não é aquela que ajuda e depois chega com o boleto. Não, rede de apoio ajuda e colabora e quer saber o resultado, e de graça. É o valor dessa revista aqui, que não custa nada, você vai pedir pelo telefone 0 operadora 12 2127 3121, pede. Tá ligando ou não? Pode ligar, pode falar por cima aí, vai falando aí. Eu vou falando aqui também pelo WhatsApp. Isso, você prefere o WhatsApp, né? Pega aí, tá na sua mão aí, ó. É seu esse celular que tá com essa menina aí. Isso. Lambruscou tudo de pirulito. Pega o celular dela aqui, já dá uma limpada aqui mesmo na calça e vai mandando a interação aqui pra gente, ó. 0 operadora 12 982 44 4449. Nesse instante, se você pegar o celular, ó, faz um teste, faz esse teste aí, ó. Se você pegar esse celular agora e mandar, oi, eu quero a revista Entre Família, você vai receber aí o atendimento aqui da TV Novo Tempo. Tem uma equipe pronta pra lhe atender e você pode falar, Carol falou que é de graça, hein? Você não me vem passar minha perna, não, hein? Não vem passar a perna em mim, não, que não tem passado de perna, não, tá? Porque isso aqui é uma instituição séria, meu filho. Isso aqui é Anjo da Esperança, que já pagou pra você não tá nem ligado, tá? Vai lá, manda aí pra gente, 982444449, Entre Família na sua casa, viu? E por falar em família, nossa família aí de casa, diz que tá abrindo o coração, tá falando. Bombando. Tá falando. Olha só, você que está em casa já participando com a gente, sabe uma coisa, se não tem ninguém na sua casa aí querendo te ouvir, se você acha que está sozinha, não tem ninguém para te escutar os seus problemas, a gente vai escutar, tá bom? A gente vai ser o seu porto seguro. Manda para cá a sua participação, a sua mensagem, de repente talvez aí uma pergunta, a sua dúvida, e a gente vai compartilhar aqui, porque a gente tem um especialista, uma psicóloga para resolver todos os seus problemas, tá bom? Vamos lá, tem participação? Falei. É homem! Falei que ia vir. Opa! Aí, ó, é o Marcelão. E aí, Marcelo, beleza, meu filho? Olha só, o que o Marcelo diz é o seguinte, eu sou muito calado, mas sei que é importante conversar com pessoas em quem possa confiar. Isso realmente é importante. Tenho 46 anos e sei o quanto é difícil você se abrir para falar sobre si mesmo. Meu pai sempre falava que homem não chora, então trouxe isso até hoje comigo. É justamente o que a gente falou no início do programa, né? Esse conceito de que homem não chora, homem não se expressa,
tem que acabar, não é, Mayara? Infelizmente, a gente vai criando crenças, né, a respeito de si mesmo, a respeito dos nossos comportamentos, e isso vai influenciando durante toda a vida, né? E influencia toda uma geração, né? Porque passa de pai para filho, para neto e assim vai. Né? Sim. Então, no caso, é Marcelo, Marcelo, né? isso. No caso Marcelão, brother. do Marcelão, brother. Marcelão. No caso do Marcelo, seria interessante, né, que ele talvez buscasse por uma ajuda para ele conseguir se desvencilhar dessa crença e para que ele não traga para os dias de hoje, né, essa realidade do pai dele como a única possível, né? A gente tem que pensar a geração em que o pai dele viveu, né? Então, se ele está com 40 e poucos anos, né, então ele já tem um pai aí já na terceira idade, que já viveu uma outra geração. O pós-guerra, né? O pai que saiu ali do pós-guerra e tal, toda essa geração. Que traz todas essas referências, né? Então, ele não precisa reproduzir isso com os filhos dele, né? Ele não precisa reproduzir isso dentro da casa dele, porque ele mesmo deve saber o quanto foi difícil, né? Ser um homem criado dentro dessas regras rígidas, né? Dentro dessa supressão emocional. Todo mundo tem algum problema psicológico para resolver? Todo mundo deveria buscar em algum momento, seja para uma manutenção psicológica, não sei se existe esse termo, mas para uma manutenção ali, que nem carro, né? O carro, mesmo estando tudo certinho, você tem que fazer uma manutenção. Balancear. Exatamente, trocar o óleo de vez em quando. Eu acho que dificilmente exista uma pessoa que ela conseguiu passar ilesa todas as fases do desenvolvimento dela, né? Mas eu acredito que, né, é bacana a procura por um profissional, não somente quando eu já estourei, né? Então, eu já estou no meu ápice. Mas a partir do momento que sente que tem algum entrave ali para um desenvolvimento normal do dia a dia. Você estava falando aí, eu fiquei pensando nos filhos, porque a fase de adolescência, né, a importância dessa criança, menino, menina, se conectar com o pai, com a mãe, é tão importante que, inclusive, são fatores preventivos ao uso de drogas, né, ao uso de entorpecentes, álcool. Agora, um pai, uma mãe que não consegue falar, significa que ela não ouve. Se ela não ouve, ela não se conecta. Se ela não se conecta, ela não consegue trazer e transferir para o filho aquilo que ele precisa, né? O sustento emocional necessário para ele encarar as dificuldades no futuro, né? Então, quando a gente pensa nesse impacto, né? No impacto na geração futura, aí você fala, cascata. mas eu também não ouvi, eu também não, né, não usei drogas, eu não fiz... Você é uma pessoa, seu filho é outra pessoa. E nós percebemos que nós estamos vivendo gerações diferentes, com comportamentos diferentes e uma forma de pressão psicológica diferente, principalmente nesse período pós-pandêmico, né? É muito sério isso. O primeiro passo é a gente não normalizar o tratamento dado pelos nossos pais, né? Eu acho que a mulher, ela tem uma tendência a ter dificuldade de reconhecer os erros da mãe, e o pai tem uma tendência a ter uma dificuldade de reconhecer os erros do pai. Então, por a gente ter essa dificuldade, por a gente trazer a figura materna e a figura paterna de uma forma fora de erros, isso acaba fazendo com que a gente não questione a criação que a gente teve, né? Mas a gente tem que pensar que tanto o homem, tanto a mulher, eles não deixam de ter erros, eles não deixam de ser somente um homem e uma mulher a partir do momento que eles têm filhos, né? Principalmente a mulher, ela carrega um fardo muito grande a partir do momento que ela é mãe. É como se a partir do momento que ela se torna mãe, ela é isenta de erros. E não, eu continuo sendo um ser humano e a partir do momento que eu sou um ser humano, eu sou passível de erros, né? Então, tanto é bacana a mãe procurar uma ajuda se ela vê que ela não consegue fazer essa conexão, né? Tanto é legal a gente olhar para os nossos antepassados, a gente olhar para os nossos pais, a gente olhar para os nossos avós e entender que ali teve uma falha e a gente correr atrás de evoluir, né? Não carregar para frente isso.
porque senão se torna um efeito cascata. Agora, a gente está assim, desde o início do programa falando dessa importância de procurar um aconselhamento, uma ajuda profissional e tudo mais, para quem tem algum tipo de problema e até mesmo, como a gente está falando agora, sobre uma manutenção, sobre uma prevenção, né? Mas vamos tentar olhar uma situação assim, olhando para uma pessoa que hoje ela não tem condição de buscar uma ajuda profissional, não tem dinheiro financeiramente, né? Porque está muito mais acessível hoje esse tipo de profissional, um psicólogo, um psiquiatra, mas tem gente que mesmo assim não consegue. Não tem dinheiro nem para colocar comida na mesa, talvez. Sim. A gente sabe que hoje até mesmo o SUS, os nossos, o auxílio médico do governo, tem profissionais também, né, nessa área que podem auxiliar. Mas como que uma pessoa que está em casa, Mayara, que não tem condição de buscar uma ajuda, ou que mora longe, né, de algum lugar que tenha um tipo de profissional, como que ela pode conseguir resolver os seus problemas, ou pelo menos dar uma segurada ali para quando conseguir um profissional, né? E até mesmo como que ela consegue ter ferramentas próprias para conseguir lidar com isso, sem ela não consegue buscar uma ajuda profissional? Ela precisa buscar uma rede de apoio. Eu acho muito difícil alguém conseguir ressignificar, mesmo que minimamente sozinho, né? Então, se eu não tenho como ter acesso a um profissional, se eu não tenho condição financeira, se eu não tenho, não me sinto à vontade de estar com uma pessoa estranha, de dividir, que é o que acontece muitas vezes também. Então, que pelo menos eu busque uma rede de apoio e eu não fique com isso guardado só para mim, né? Porque eu brinco muito com meus pacientes que eu falo que tudo aquilo que a gente guarda vai gerando um juros emocional em cima, né? Então, quando acontece uma situação, ela é introjetada de um tamanho, né? E não é os juros ali bacaninha, é um juros pior que de cheque especial. É isso que eu ia falar, o cheque vai voltar. É pior que cheque especial. Então, quando a gente vê, se forma uma bola de neve, né, que às vezes chega em um ponto mais drástico, né? Então, o que é legal? Que eu não deixe, pelo menos, que aquilo ultrapasse, né? Que eu vá contando com uma rede de apoio, né? Seja familiar, sejam amigos, seja dentro da minha igreja, mas que eu conte com uma rede de apoio para eu não guardar aquilo só dentro de mim e não ficar utilizando mecanismos de fuga. Tem uma dica muito importante que foi dada uma vez aqui no programa, acredito pela Vanessa Galvani, e ela falou um pouco de você conseguir estabelecer uma parceria de escuta. Então, você vai chegar para um amigo, uma amiga, vai falar assim, olha, a partir de agora você vai ser minha parceira de escuta. Como é que é isso aí, menina? Como é que fala aí? Ó, o negócio é o seguinte, eu vou falar, mas vou falar tudo, hein? Você aguenta que eu vou falar tudo. E você pode falar tudo para mim, ok? Vamos combinar assim, não importa o horário, quando, como, nós vamos abrir o coração uma para outra, sem julgamento, são as regras. Então, você já estabelece a regra do jogo. Sem julgamento e com empatia. Você vai... Entendeu? Você não vai se colocar no lugar do outro, porque às vezes é difícil. Você vai, né? Às vezes você se coloca na vida do outro. Então, você vai ouvir com empatia, sem julgamento, não precisa aconselhar, não. O que eu preciso é dessa parceria de escuta. E quando você faz esse acordo, claro mesmo que entre amigos, entre adultos, faz toda a diferença também, né? É uma forma de você conseguir elaborar. Eu preciso ter uma rede de apoio. É isso. Né? Eu não posso querer resolver os meus problemas sozinho. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Que eu entender que o outro não vai conseguir resolver sozinho. Se eu acho que eu estou resolvendo sozinho, na verdade eu estou fugindo dos meus problemas, né? Então, eu entender que a empatia ela é necessária, né? E que os meus problemas têm valor, né? Que é eu ser assertivo com os meus sentimentos. Então, eu dar valor para aquilo que eu sinto, né? Eu comunicar isso aos outros e eu delimitar limites dentro das relações, para que também eu não continue sendo ferida o tempo todo, né? O que às vezes acontece, né? Além de eu não procurar ajuda,
eu continuo sendo ferida constantemente porque eu não comunico o que está me ferindo ao outro. Então, isso também é um ponto muito importante. É eu identificar o que está me machucando e eu aprender a colocar limites nas minhas relações. Legal, legal. Muito bem. E tem mais gente, né, Carol? E é tem sem mais gente limites, é que é a participando. interação. Vamos lá? Vamos ver se tem aí. Joga na tela, por favor. Vamos lá. Tá chegando. chegando. Tá chegando. É um sistema novo. Ele é uma nova internet aí É que via vem. tiro de pedra. Chegou, tá vendo? Chega. Cibele. Demora, mas chega. A Cibele. Rapaz, agora chegou a idade, hein, Carol? Você Ah lá. consegue ler? Eu vou ler. Eu vou conseguir ler naquele outro Olha, ali. eu não leio isso nem Não sonho. leio, não leio. Sou casada há 10 anos, a Cibele diz. Queria muito que o meu marido fosse meu amigo. Muitas vezes preciso do ouvido dele e nunca está aberto. No trabalho, eu sei o quanto ele se esforça por ouvir e ajudar os outros, né? É comunicativo, é prestativo. Mas é como se ele não desse conta de atender a minha demanda, né? A demanda emocional da Cibele. Parece que eu estou ouvindo alguém lá em casa falando, viu, Carol? Faço terapia há 2 anos, mas não consigo fazer ele entender o que preciso. Me sinto como um colega trocando o turno, ou com os filhos ou com a casa, mas sem conexão com o meu companheiro. O que eu faço? Olha, boa pergunta da Cibele, porque de fato é a realidade de muitos casamentos, né? Bom, eu tenho que entender os limites do outro também, né? Que expectativa que eu estou criando em cima desse marido, né? Porque eu não posso me ver como capaz de mudar totalmente a essência do outro, né? Então, será que as expectativas que eu estou colocando em cima do meu marido, elas são expectativas reais? Será que, de fato, ele consegue chegar a essa expectativa que eu tenho? Então, talvez o que a Cibele ela possa trabalhar dentro de terapia seja adequar as expectativas dela à realidade do marido dela, né? E também comunicar para ele expectativas realísticas, né? Então, talvez uma coisa um pouco mais assertiva. Quando ela fala querer que o meu marido seja o meu amigo, é muito subjetivo, né? O que é ser amigo, né? Então, talvez ela tenha que trabalhar junto da terapeuta dela, né? Ou trabalhar mesmo dentro do casamento, uma terapia de casal, talvez, para ela conseguir entender os limites do marido dela e ela conseguir trazer para ele o que de fato ela quer. Porque pedir por um amigo talvez seja muito amplo para esse marido, talvez ele não entenda o que de fato ela quer. Agora eu poderia fazer assim também, ó, vamos lá. Daí você, Cibele, já pega esse trechinho do vídeo aí e já manda pro seu marido depois. Você respondendo pro marido da Cibele agora. Você respondeu para ela entender um pouco desse contexto, agora falando pro marido. Talvez o marido não vai estar vendo agora, mas a Cibele ela vai pegar o print desse vídeo depois e vai mandar pro marido no WhatsApp. Deixa eu somar a pergunta do Chapa, essa questão da responsabilidade afetiva. O quanto aquilo que eu faço é minha responsabilidade no sentimento do outro, né? Existe uma responsabilidade, uma corresponsabilidade afetiva dentro do casamento ou não? Aquilo que o outro sente é problema dele, aquilo que eu sinto é problema meu, ou quem sabe o marido ele também tem a sua carga de responsabilidade Qual o papel, nessa né, de cada relação. Existe, lógico, eu acho que em todas as relações que a gente tem, a gente precisa ter responsabilidade afetiva, mas o meu papel dentro da relação não é atender às expectativas do outro, né? Então, eu sempre trabalho com terapia de casal, né? Então, eu trabalho com o meio termo. Até onde a Carol consegue chegar e até onde eu consigo chegar sem a gente se anular. A Carol continuando sendo a Carol e a Maiara continuando sendo a Maiara, né? Eu não posso ter a expectativa de que a Carol se torne tudo aquilo que eu sonho, né? Mas a Carol, ela pode fazer algumas modificações de comportamento, né? Ela pode tentar se adequar sem deixar as peculiaridades dela de lado a algo que me agrade mais. Ambos em direção a um ponto comum, que é o casamento. Ele anda um pouquinho, ela anda um pouquinho, Isso. aí vai ajustando É a aquilo que eu expectativa. falei quando a gente estava na dinâmica. Eu nunca vejo como uma responsabilidade 100% de alguém, né? Eu acredito que quando a gente tem um problema de relacionamento, nós duas, a gente tem responsabilidades,
né? Então, eu falo que é 50% culpa minha, 50% culpa sua, né? Então, a gente precisa chegar nesse meio termo, que nem é algo que vai te agradar 100%, nem é algo que vai me agradar 100%. É que, às vezes, a gente idealiza muito o relacionamento, né? Então, sim, ele tem responsabilidades dentro do relacionamento, ele precisa saber até que ponto ele consegue se adequar, né? Sem deixar de ser ele, mas ele também não é responsável 100% por essas expectativas que a Cibele coloca em cima dele. Com certeza. É isso. A minha psicóloga diz o seguinte, é mais fácil você criar um elefante branco, já criou? Não. Do que expectativa. É porque não tem. Não existe. É isso aí, meu filho. O negócio é mais embaixo, é mais embaixo. Pede a revista aqui, ó. Revista Entre Família tem aqui, ó, Comunicação Eficaz, tá? Aí você já vai pedir, viu, Sibeli? Já pede a revista Entre Família para ter essa conversa junto com o vídeo aqui, com o trechinho que o Chapa pediu para você mandar. Você já pega a revista e faz um combo. Combo Entre Família e vamos resolver essa situação. O importante é não ficar parado. Obrigado por compartilhar. Bora pro intervalo, então. É rápido. Na volta a gente continua esse papo todo gostoso e você aqui no Entre Família. É rápido, a gente já volta. Estamos de volta aqui com o Entre Família. Olha, hoje falando sobre essa questão de você ser um porto seguro para o outro, né? Ou você conseguir ouvir, né? Ou falar e as necessidades de cada um. Agora, eu sei que você tem necessidade de falar, abrir o coração. Pronto, esse é o momento, meu querido. Interação na tela aqui no Entre Família. Quem manda aqui é você. Esse programa é feito para você e com você. Senta aqui, bora bater papo, porque a psicóloga tá aqui, viu? Tá chegando aí com a gente a Regina. Abre o coração, Regina. Olha, eu não sou boa para dar conselhos, porque também não gosto de receber. Mas escuto quem estiver precisando desabafar, porque às vezes a pessoa não quer ouvir alguma opinião, né? Elas só querem mesmo colocar para fora. Então a Regina se colocou e falou, bom, eu não gosto disso aqui. Então, de fato, eu não vou entregar para o outro aquilo que eu não gosto. Mas você viu que, na realidade, em nenhum momento ela está deixando de ser empática. Não, ela entende que existe a necessidade do outro de desabafar com ela e ela pratica um pouco do que ela gosta que seja praticado com ela, né? Porque ela gosta de falar sem ser aconselhada, ela não busca um conselho, ela busca alguém para ouvi-la. Então, tá ótimo. Toda vez que a gente escuta alguém, a gente tem que dar um conselho ou não? Não. Boa pergunta, né? Porque tem hora que às vezes a pessoa dá uma desabafada com você e fala, Será que eu tenho que e aí falar? agora, o que eu falo agora? Será que eu falo alguma coisa? Pô, ó, segue firme, entendeu? Como que é isso? Porque eu também não sei dar conselho. Se eu for dar um conselho, vai piorar a situação. Então, Mas lembra que lá na dinâmica a gente colocou não aconselhar? Então, se eu não tenho uma reflexão para dar para o outro, se eu ainda não consigo ter essa escuta empática a um ponto de me colocar no lugar do outro, de tentar fazer o outro refletir e tudo mais, então é melhor que eu seja uma escuta neutra, que só escuta e não palpita, do que eu venha trazer a minha realidade sobre o outro. Só escutar já vai ajudar a pessoa. Só escutar já vai ajudar. O escutar é terapêutico. O escutar sem julgar, por si só, ele já é terapêutico. Outro dia eu fiz um post falando sobre isso, né? Porque tem gente que tem a necessidade de falar. Já viu gente que tem a necessidade de falar? Então, se a pessoa dá um toquinho aqui, você já fala assim, essa roupa aí... Pô, não gostei da sua roupa, hein? Mas não perguntou. Não gostei dessa roupa não, hein? Tá bacana aqui. Outro dia eu vi você tava falando de qualquer jeito, seu marido falou de qualquer jeito com você, hein? Presta atenção que quando o casamento começa assim, e a pessoa já vai, ela vai entregando pro outro aquilo que não foi pedido. Então, às vezes a gente tem uma necessidade, mas parece que a pessoa passa mal. Ela tá ali com a fobia, ela precisa falar. Sim. E essa necessidade, ela não é positiva, porque sempre o falar tem a ver com o outro e não de si mesmo, né? Sim, sim. E aí eu projeto, né? Igual a gente falou, eu projeto as minhas necessidades em cima do outro. Eu tenho um relacionamento aí de mais ou menos uns 12 anos e é muito engraçado, porque não existe uma pessoa que eu encontre na rua que não fale. E quando vocês vão casar? Mas não é a necessidade do outro de que eu case? Olha que ele tá fazendo com você, hein? Se eu fosse... Exatamente. Tá fazendo... Exatamente. Então, é a necessidade do outro, é a necessidade do outro de que caminhe para um casamento, que talvez não seja a minha necessidade Nayara, agora. Como você não demonstrou esse interesse tão forte de casar tão logo, senão eu ia mandar uma mensagem aqui. Um conselho? Mas eu Você já ia aconselhar? já ia aconselhar. Mas o programa falou aconselhar. Ela tá bem,
de boa, então não vou falar nada não. Então, Se você falou que queria casar, aí nós ia aconselhar. tá vendo que eu não posso dar conselho? Tá vendo? Você já ia, olha, como é que é o nome do fulano? Exatamente. Mas não vou fazer isso não. Eu vou falar com a galera que tá de casa mandando mais recadinho aí. Pode jogar na tela se tiver mais um recadinho. Olha, da Virgínia. Vem salvar a Virgínia Conversa. Salva um momento, Virgínia. Olha só, gosto muito de conversar. Contar sobre a minha vida. Acho que a minha vida é um exemplo para pessoas desanimadas. Conto muito e muitos dos meus alunos já falavam que chegou, ou já falam que chegou onde está por serem incentivados por mim. Que legal, então ela dá bons conselhos, né? Sofri muita rejeição, mas nunca tive complexo. Tenho 1,22 m, me amo. Carol, como que é o nome dela mesmo ali? Esqueci. Virgínia. A Virgínia. É, Minha memória é excelente. A minha também, por isso que eu fico perguntando. Acabei de ler, já esqueci o Virgínia, nome. né? A Virgínia, ela tem 1,22 m de altura. É isso. Carol, ela tem 22 metros e 1 centímetro de altura. É 1 metro de pé. Só de é pernas, bom, né? é legal mesmo dela ter falado dessa questão de autoaceitação, né? Sim. É importante ela falar, porque quando a gente, em algum momento que ela tenha passado por uma situação e se coloca como superação, Sim. é diferente quando eu entro numa conversa falando de mim, né? Porque quando eu entro numa Exato. conversa só falando de mim, não abre espaço para o outro se abrir também. Mas a Virgínia, nesse caso, ela utiliza a condição dela para inspirar, E ela até falou, né, né, Carol, que muita gente se sente motivado pela isso fala é dela. legal, isso Você vê, uma pessoa, ela tem metade do seu tamanho, né, Carol? Mais ou Muito menos. Porque menos. a Carol é muito Muito alta. menos do que o Mas nosso tamanho, né, o cara? nosso tamanho de mulheres grandes. É uma pessoa de bem com a vida, que não fica Legal. desanimada e, pelo contrário, ela anima pessoas que estão num processo de desânimo, né? E essa questão da superação é muito legal. Eu trabalho muito com paciente pós-bariátrica e paciente com distúrbios alimentares. E eu já fui obesa, né? É algo que quando eu falo as pessoas se chocam um pouco, mas eu já fui Muito. obesa. A gente fica chocado. Então, assim, quando eu trago para o outro que eu já vivi a realidade que ele vive, porque, olha, eu vivi a mesma realidade do outro, né? Não na mesma proporção, não com as mesmas peculiaridades, mas eu já vivi a rejeição que o obeso tem e tudo mais. Não vou entrar nisso, porque aí dá muito pano para manga. Mas, assim... Já tem o próximo programa aí. Já amanhã? Vamos falar disso amanhã? Bora! Tô aqui amanhã. E aí eu vejo que na hora que eu comunico para o outro que eu já passei por algo semelhante e ele vê essa questão da superação, isso deixa de ser nossa, tá colocando meu problema lá para baixo, Simpatia, né? por uma identificação, né? E a gente gosta de conversar com quem se identifica com o nosso problema. Não à toa que nós procuramos nas redes sociais a todo momento pessoas com que a gente se identifique. Exatamente. E o algoritmo tá lá mandando só gente igual a você, próximo a você, porque é isso, nós temos uma necessidade de pertencer, de fazer parte, de viver em clã, em comunidade, com pessoas que estão próximas a você. E eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. Obrigada, viu, por ter vindo aqui. Ah, eu que agradeço. Se deixar, eu venho todo dia. Eu já tenho uma cadeirinha aqui cativa. Já vamos combinar esse outro programa aí. Certeza, Vai ter que tá ter. combinado. E você acha que esse programa acaba assim, só tchau e benção? Só você correr aqui, ó, só você correr aqui no Instagram dela e pronto, você vai embora? Não, o pastor, até quando ele não vem, ele veio. Tá conectado aí com a gente. Boa tarde, pastor. Tem 2 minutos para falar, pode falar tranquilo. Não pode... Como esse é o programa da escuta, é melhor eu ouvir do que eu falar, né? Eu acho que é mais tranquilo, né? Foi muito legal a gente poder ouvir, muitas orientações interessantes. Eu queria, então, usar uma frase que eu li uma vez no livro de um autor chamado Charles Swindoll, e aí eu vou fazer a citação do texto. Ele disse que Jesus nunca estava ocupado demais que não pudesse parar para ouvir. Quando eu leio o que está em Marcos, o capítulo 5, a partir do verso 21, eu tenho 2 situações aqui no Evangelho de Marcos. Os outros evangelistas também retratam. Uma grande multidão acompanhava Jesus. Mas parou um homem e pediu ajuda de Jesus. Jairo pediu ajuda de Jesus. Jesus esteve disposto a atendê-lo e foi com ele. Há um segundo momento.
o autor mais uma vez enfatiza, uma grande multidão o acompanhava. E nessa grande multidão há um segundo milagre. Ao primeiro milagre que ele vai fazer, porque o segundo da filha de Jairo ele faz depois, que é a história da mulher com fluxo de sangue. A multidão apertava, diz o texto, e aí ele para e diz assim, alguém me tocou. Somente o toque já podia ter curado a mulher. Mas Jesus faz a pergunta, quem me tocou? Por quê? Porque Jesus queria criar uma interação. As pessoas que vivem ao nosso redor estão buscando essa interação. E a Bíblia diz que eu tenho que ser pronto para ouvir e muito devagar para falar. Não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Tem gente bem perto da gente, precisando falar. Talvez eu não tenha o conselho, como disse a Pauline, né? Mas que eu esteja pronto para ouvir. Obrigada, pastor. É isso. Com certeza você precisa estar pronto para ouvir. Olha, logo depois aqui do Entre Família vai ter o vídeo de saúde, então você fica conectado. Daqui a pouquinho ele está aqui, mas eu quero já te dar um spoiler do que vai acontecer aqui amanhã. Amanhã nós vamos falar de um ramo que está crescendo cada vez mais, é o turismo pet na pandemia. Você achou que não saiu de brincadeira? Não, meu querido. Turismo pet na pandemia. Carol, eu quero saber sobre isso, hein? Olha, quem sabe aqui é uma área que eu posso explorar. Opa, eu tenho pet aqui, que negócio é esse de turismo? Posso levar meu pet aonde? Amanhã você vai saber. Inclusive, tem locais importantes, você já sabe. Com já, certeza, hotéis amanhã. que você pode levar seu pet. E o melhor é que vai estar o Cris amanhã aqui. Então tá tudo certo. Não sei Vocês se vão é o se levar de mim. melhor, mas também é coisa boa. Com certeza. Até amanhã, Carol. Até amanhã. Até amanhã. Um grande abraço. 2h30 da tarde até as 4, encontro marcado. Tchau, tchau.